uma história de vida, né? Porque a depressão, ela é algo que eu costumo dizer, e é um dos tópicos do e-book que eu estou escrevendo, que é cura, princípio, meio e reticência. Porque com o passar dos anos, onde as minhas crises já começaram desde, sei lá, 15 anos, 17 anos, 20 anos, eu percebi hoje, com 36 anos, que a gente vai curando, se deixando curar. Porque se você perguntar, Aline, você ainda tem pensamentos suicidas? Tem. E luto contra eles todos os dias. Eu, pela honra e glória do Senhor, digo que sou um sobrevivente. Quando eu estive hospitalizada no hospital psiquiátrico, por tentar pular do quarto andar e algumas outras coisas, muitas pessoas da igreja ligavam para mim e diziam assim, Aline, aí não é o seu lugar. Aline, ore mais. Aline isso, Aline aquilo. E eu ouvia muito, já muito exausta, né? Muito exausta de tudo. Eu ouvia aquilo e eu pensava, não, aqui é o meu lugar. Então, como uma pessoa dentro de um hospital psiquiátrico pode dizer que ali é o lugar dela? É interessante isso, né? Mas por que eu achava que ali era o meu lugar? Porque o depressivo e o que tem pensamento suicida, ele se sente totalmente desprotegido. Ele se sente totalmente isolado, só, temendo a tudo, sobretudo aquilo que está na mente dele. Então, quando eu cheguei ali naquele lugar, que eu recebi uma medicação, que eu vi as pessoas me assistindo, que eu estava ali num lugar onde eu não ia fazer mal algum, a mim, eu disse, aqui é o meu lugar. Mas não no sentido de que era bom estar ali. É óbvio que eu estava passando por um sofrimento, eu não queria estar com aquele sofrimento. E muitas vezes é assim que as pessoas se sentem perto de nós. Ou você que já teve, ou alguém que está perto de você. Eu me lembro que o medo foi crescendo de tal forma que toda 3 horas da tarde eu tinha que descer do quarto andar do meu prédio com a minha filha que ainda era de colo para eu poder vagar um pouquinho pelas ruas. Porque ficar em casa às 3 horas da tarde para mim era final de vida. O inimigo, ele age nas nossas vidas, isso não é uma questão só espiritual. Assim como se você tem um casamento destrambelhado, assim como você tem coisas na vida que estão precisando equilibrar, ele vai agir de acordo com aquilo que está desequilibrado. Se estava desequilibrado em mim, então ele usou isso. Isso era um martírio, descer com a minha filha no colo todos os dias, se eu ficasse em casa. Porque eu disse, se eu ficar aqui às 3, você vê como é as ideias, né, que acabam acontecendo. Se eu ficar aqui, ou eu faço alguma coisa comigo ou com a minha filha. É difícil falar isso é uma coisa que ainda me dói muito. Eu vou medir um pouco as minhas palavras, até porque minha filha está aqui presente, e tem algumas coisas que ela não sabe. Eu lembro também que o medo de cometer alguma coisa era tão grande, que na minha suíte tinha o banheiro. Mas sem vergonha nenhuma, eu vou falar para vocês que eu colocava um baldezinho assim na lateral da minha cama para fazer xixi à noite. Porque eu tinha medo de fazer alguma coisa da qual eu não percebesse que fiz com a minha filha ou comigo. Então eu comecei a ficar coagida dentro de mim mesma, pois eu tinha medo de fazer qualquer coisa, ou com os meus filhos ou comigo. E depois, quem ia acreditar em mim? Né? Quem ia acreditar que eu estava sofrendo tanto e cometi aquilo sem perceber? Cometi um ato muito difícil com a minha filha bebê. Ali sim foi um livramento do Senhor, porque eu estava sozinha com ela. E o Senhor a livrou, para a honra e glória do Senhor. Alguém estava orando por mim. Alguém estava de sentinela por mim. Se não ali presente, estava em oração, certamente. Certamente. Eu vou ler apenas um trechinho aqui de uma parte do que eu escrevo. Sombras à margens.
Não percebemos a sombra em nós até o momento em que tudo se desmorona em nossas vidas, destruindo incertezas, diminuindo os sonhos, se desfazendo as crenças que temos e arrastando toda a nossa base de vida, abalando o nosso chão, nos colocando imersos a desilusões, e não percebemos a depressão não antes de sermos assolados por temores jamais sentidos. Não antes de perdermos totalmente as forças, não antes da nossa família e amigos, trabalhos serem postos à prova junto à nossa dor. E a depressão é assim. Infelizmente, nós estamos vivendo em momentos em que estamos colhendo frutos de falta de informação lá atrás, aonde nós não dávamos muito, como é que se diz? Atenção à vida emocional. Todo mundo diz, já fez seu check-up do ano? Né? Talvez a partir de hoje as pessoas falem, né? Já fez seu check-up emocional do ano? Ou mensal, né? Esse discurso deve ser bem familiar para você que tem sofrido com a depressão. Vários são os relatos de pessoas que contam como a doença é traiçoeira e, quando menos esperam, já haviam sido devastadas. Comigo aconteceu assim. Eu não sabia que tinha. Às vezes ia para o hospital toda me tremendo, tendo, sei lá, ataque, sei lá o quê. E aquilo foi crescendo, e paranoias, e ideias, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi tomando forma. E eu era daquelas que tinha muitas manias, coisas, que aquilo ali depois, com o passar do tempo, começa também a evoluir, no caso, chegando ao suicídio. Porque às vezes você tem algumas manias, algumas coisas das quais você não trata, mas aquilo ali está associado a um transtorno, e você precisa se atentar para isso. Já havia sido suas vidas devastadas. Explicar como tudo aconteceu era talvez a parte mais difícil, pois essas sombras sempre estão às margens, porém pouco percebida. E por isso é preciso saber olhar e enxergar antes que tudo venha tornar-se escuro e preto e branco, como milhares de pessoas descrevem a depressão. Eu tive que desenvolver uma confiança no processo. Eu tive que desenvolver uma confiança em Deus sobremaneira. Porque eu sou uma sobrevivente. Meu esposo está aqui presente hoje. A nossa vida, a nossa depressão, ela não causa dor somente a gente. Ela faz um estrago na vida de quem estiver próximo. Perdi fases da vida dos meus filhos, da qual eu não vai mais voltar. Aconteceram coisas terríveis no nosso casamento por causa da depressão, por causa da falta de realidade que a depressão traz para a vida da pessoa. A pessoa perde totalmente, às vezes, o bom senso e a forma de perceber a realidade. Lá em Mateus 11, Jesus fala sobre o fardo, né? Se cheguem a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não queria passar hoje aqui por essa palavra sem dizer algo novo e sem dizer algo que mude essa estatística, como a Cris mesmo disse, né? Ah, mas Setembro Amarelo passado teve, e nesse teve também, e aí? Vai fazer o quê? Então, o desejo do meu coração, e aquilo que Deus sempre coloca no meu coração, porque depois que eu comecei a ser mais forte, a me fortalecer, e não com a ausência da depressão, até porque quando eu voltei a fazer conteúdos de novo, eu estava imersa a crises de pânico diariamente. Eu disse, eu não sei porquê, irmãos, mas Deus tem me dado uma força sobremaneira. Sobremaneira. Como o Ivo disse, uns não conseguem, outros o Senhor levanta. E que você seja um que o Senhor levanta, em nome de Jesus. Sabemos que o depressivo, ele não sofre só. Todos ao nosso redor sofrem junto com a gente. Perdemos casa, perdemos estruturas, trabalho fixo que eu tinha, sonhos, tudo. E minha última crise não tem muito tempo. Minha última crise foi ano passado, certo? Eu tive uma crise onde me internei há 10 anos atrás.
Fui acompanhada, medicada, tomo medicação até hoje. Não é porque eu vivo na fé com o Senhor que eu deixo de fazer a minha parte, não mesmo. E, na verdade, a minha crise do ano passado, aliás, há 2 anos atrás, porque a coisa ela vai ficando gradativa, ela aconteceu porque eu julguei estar bem, eu julguei estar apta para confiar apenas, né? Então começaram-se os estragos. Fui tirando a medicação sozinha, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, e minha vida foi devastada novamente. Mas eu estou em pé, para a honra e glória do Senhor. A campanha, ela vem despertar em nós a necessidade de melhorar a qualidade de observação e acolhimento a essas pessoas. Porém, na minha experiência, esse movimento ele parte de 2 lados. A campanha vem para despertar a gente, para que a gente possa olhar melhor as pessoas. Não precisamos saber afinco o que é o assunto, mas a gente precisa prestar atenção em comportamentos, em pessoas que têm perdido muita coisa várias vezes na vida, frustrações, situações que a gente percebe onde a pessoa agia de uma forma e está agindo de outra. Se achegue. É importante isso. Se não fosse minha família, se não fosse meu esposo, se não fosse minha sogra, se não fossem as pessoas da igreja que me ajudaram, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porém, aquela pessoa que tem a dor, ela precisa se deixar ajudar. Ainda há, sim, muitos preconceitos a respeito da depressão. Eu participo de alguns grupos no Facebook onde eu ajudo essas pessoas. E a gente percebe muito a resistência que as pessoas têm. Às vezes por crenças mesmo, aprendizados, porque a medicação não cura, porque eu não quero ficar doido, né? Tomando essa medicação, vou ficar vegetal, né? Vira vegetal se eu tomar medicação. Não preciso, ou Deus cura, nananana. E nós acabamos não nos deixando curar, não nos deixando sermos abraçados. Então eu percebo que para que essas estatísticas possam diminuir e que no Setembro Amarelo de 2020 a gente possa fazer com que essas estatísticas desçam, até porque, né, pastor, a maioria dessas pessoas elas não tiveram contato profissional, elas não tiveram contato, me corrija se eu estiver errado, elas não tiveram uma ajuda profissional, né? E a gente sabe que a gente é turrinho mesmo. A gente sabe que é resistente. A gente sabe que a gente não, bota aqui para debaixo do tapete, amanhã vai dar certo. Amanhã eu tô bem. Toma aqui um remedinho para você se acalmar. E vai levando, e vai levando, e vai levando. E quando eu digo que a depressão está às margens, é isso. Você não vai perceber quando você perceber, você já vai estar destruído por ela. É algo muito complicado. Por isso há uma observação diária. Por isso há uma... Eu tive um encontro, me lembrei aqui, não estava nem no roteiro. Meu irmão, me diga aí a hora, pelo amor de Jesus. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Tive uma experiência com Deus dentro do hospital psiquiátrico. E ali para mim foi um despertar. Foi ali aonde se iniciou o meu despertar. Né? A minha busca por autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e expansão de consciência. O qual todo ser humano está convocado a fazer nesta vida. Eu me levantei de manhã, eu estava bem normal, lúcida, enfim. E me levantei de manhã e uma sensação muito interessante aconteceu. É como se tivesse sido apagado de mim o passado e o futuro. Sabe quando você está lá? Assim, você está aqui, mas você fica lembrando alguma coisa do que você quer do futuro. Mas também lembra sempre alguma coisa do passado. E a nossa mente é o tempo inteiro assim, né? A gente vai e vem, vai e vem, vai e vem. Nessa coisa. E eu me lembro que por alguns instantes não tinha nada na minha cabeça. E interessante é que eu percebi isso conscientemente. Eu disse, como assim? Tipo, eu não lembrava do passado, eu não lembrava não pensava no futuro. E aquilo ali foi estranho, porque parecia que a minha vida tinha sido cortada para trás e encerrada
o seguinte, e eu fiquei ali. E ali o Senhor falou profundamente comigo. Aleluia. E Ele disse, a minha graça te basta. E em mim todos vivem. O agora é que é a eternidade. E ali naquele momento, naquele exato momento, foi muito lindo. E depois que passou, aí eu voltei, né, assim, aquela sensação de, comecei a lembrar das coisas e tal. E desde aquele momento, eu nunca mais na minha vida deixei de buscar viver o agora. O agora com qualidade. Aleluia. Essa mudança, ela precisa acontecer naqueles também que estão doentes. Eu sei que não é fácil. Quem está pedindo socorro não tem muito esse discernimento de, ai, me ajuda aqui e tal. É verdade, não tem. Não fica mandando a pessoa, vá ler a Bíblia, vá isso. Porque eu sei. A gente lê, não entra nada. A gente ora, a oração não passa do teto. E a gente fica à mercê. Então seria interessante que em vez de você mandar ele ler a Bíblia, você esteja presente e ele leia nos seus olhos a presença de Deus ali com ele. É nos seus olhos que ele precisa ver Deus ali com ele. A igreja, ela tem um papel. Nossa, eu tô igual a chaleira. A igreja, ela tem um papel. E eu louvo a Deus estar aqui hoje, participando daquilo que eu acredito. Que antes eu participava de algumas igrejas que não coincidia muito com aquilo que eu acreditava. Então é uma bênção para mim. É uma bênção para mim. Uma característica muito forte do suicida e do depressivo é a falta de força, de vigor. Se você puder, esteja presente de corpo, levando a um médico, levando a um hospital, comprando uma medicação, ajudando de alguma forma, acompanhando de alguma forma, orando. Percebi que a cura não é algo que se alcança como uma linha de chegada, como se faz uma corrida. A cura nada mais é que um processo, como uma criança voltando a andar novamente. Era assim que eu me sentia. Era assim que eu me sentia. Parecia que tudo tinha começado de novo. Eu me lembro que a minha psiquiatra disse assim, Aline, faça sem você ter vontade. Irmãos, é estreito. Faça sem ter vontade. Irmãos, eu passava dias sem escovar os dentes. Eu emagreci 10 quilos. Muito difícil. Mas eu fazia. Aline, nem que seja isso aqui. Você faça, mesmo sem querer. E eu fazia. E até hoje eu faço. E todos os dias eu faço. Ai, Aline, isso é muito cansativo. É, meu irmão. E o céu é tomado por esforço. E o Senhor vai honrar a tua luta. E o Senhor vai honrar o teu esforço, como Ele tem honrado a minha vida. E tem restaurado. Há 1 ano atrás, eu estava sem congregação, sem pastor, com síndrome do pânico, em cima de uma cama. Meu esposo sabe. Um pouco mais de 1 ano atrás, estou eu com um pastor abençoado, um povo, um grupo de louvor que me abraçou de tal forma, renovando o meu ministério, e eu estou aqui. Renova ou não renova o Senhor? Ele renova. Ele renova. Eu não desisti.
eu não desisti. Então, para que o Setembro Amarelo de 2020 tenha realmente um novo sentido, é necessário que aqueles que passam pela dor se deixem ser ajudados também. Nós que vemos as pessoas naquela situação, a gente também fica preocupado, a gente fica cheio de dedos, sem conseguir entender muito bem a coisa. Eu sei que é difícil, tanto para quem está com a dor, como para quem está ali querendo ajudar, né? Então eu acredito que o despertar dessa consciência, ela é válida, para que aquele que está com dor comece a ensaiar um processo onde ele também saiba pedir o socorro. Aí a gente junto vai começar a equilibrar essa balança, né? A gente vai equilibrar essa balança. Não se engane. Infelizmente, esse quadro, ele é algo que tende ainda a perdurar. Então a gente também precisa de força. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Né? Então eu acredito que a minha mensagem seria: é válido despertar essa consciência nessa estrada de mão dupla. Ou se o outro não sabe pedir socorro, ensine ele a pedir socorro. Né? Seja você também. E então Cristo vai completar a boa obra que ele começou em nós. É isso, gente.